Olha só, Banco do Brasil, BB Seguridade, Itaúsa e mais 4 outras empresas que vão anunciar dividendos agora já em fevereiro de 2024. E todo mês eu trago essa informação aqui para vocês, porque sabendo antes da empresa anunciar, dá tempo ainda você comprar a empresa para receber esse dividendo assim que ela anunciar. Então nesse vídeo você vai ficar sabendo quais são essas empresas e quanto provavelmente elas vão pagar de dividendos agora em fevereiro. Dito isso, já vamos lá para a primeira empresa, que é o Banco do Brasil. E de fato, se a gente for olhar para o histórico de dividendos aqui do Banco do Brasil, no site Investidor 10, e a gente for voltando aqui os últimos anúncios de pagamento, você vai ver que ali em 2023 ele teve um anúncio em fevereiro, ali no dia 23 de fevereiro do ano passado. O que tudo indica que ele vai fazer um novo anúncio ali em fevereiro, e aí quem tiver em posse das ações no mês de fevereiro vai ter direito a receber o dividendo que a empresa anunciar. Lembrando, né, existe uma grande diferença entre o anúncio de dividendos de uma empresa e a data de pagamento. Normalmente são sempre datas diferentes. A data com, que é aquela data que você precisa estar em posse daquela ação para poder ter direito ao recebimento do dividendo, e a data de pagamento de fato, que é quando o dinheiro cai na tua conta. Sempre existe um tempo entre esses aqui. Agora, o que a gente fala aqui é a data com de cada uma das empresas, por isso que você compra antes e ainda tem direito a receber aquele dividendo na data de pagamento. E aí, se a gente olha para o último resultado do Banco do Brasil, no terceiro trimestre de 2023, o lucro ficou mais ou menos no 0 a 0, com uma pequena alta ali de 4%. Mas as ações do Banco do Brasil subiram mais de 70% nos últimos 12 meses. Quando a gente vai olhar para o calor de dividendos do Banco do Brasil, a gente vê que realmente sempre entra um pagamento ali em março, ou seja, geralmente ele anuncia em fevereiro, mas a data de pagamento acaba caindo em março. E o Banco do Brasil que ainda está nos seus patamares de preço sobre lucro abaixo da sua média histórica. Ele está atualmente com 4,79, sendo que a média dele é de 6,35 para esse múltiplo aqui. Inclusive, o lucro por ação aqui no Banco do Brasil está no seu recorde histórico, batendo mais de R$11 ali de lucro por cada ação. E naturalmente isso permitiu com que o banco batesse seu recorde de pagamento de dividendos ali em 2023, com R$4,54 por ação. E aí, para a gente tentar estimar quanto ele vai pagar nesse ano, vamos olhar para o pagamento do ano passado, que deu mais ou menos 80 centavos por ação aqui, somando esses valores. E aí, se a gente for vir preencher essa planilha aqui que todo mês a gente faz e colocar aqui o Banco do Brasil, vai ver ele cotado a pouco mais R$55. E se a gente estimar que ele vai fazer mais um pagamento de 80 centavos nessa distribuição de dividendos, a gente está falando ali de 1,4% só nessa distribuição. Lembrando que o banco pagou R$4,57 nos últimos 12 meses, chegando ali ao seu dividend yield de pouco mais de 8%. E aí, um disclaimer antes da gente continuar nas ações aqui, que todo mês eu falo para vocês também. Eu sei que tem muita gente que pensa: Felipe, então eu vou comprar essas empresas aí que vão anunciar dividendos em fevereiro, porque aí eu ganho o dividendo delas, boto aquele dinheiro, aquele lucro no bolso, depois vendo, dou um despertão, ganho dinheiro assim. Tem muita gente que ainda pensa que isso é verdade. Mas na verdade mesmo, comprar uma ação antes dela distribuir dividendos não muda em nada a tua vida. Primeiro porque o preço do dividendo ele sai do valor da ação. Então é como se você tirasse dinheiro do bolso direito e colocasse no bolso esquerdo. Teu patrimônio, teu fluxo de caixa no final do dia não muda em nada. E segundo, não existe nenhuma comprovação de que uma empresa passa a subir mais de cotação na bolsa quando ela anuncia dividendos. Por muitas vezes o que acontece é o contrário. Ela começa a despencar ou cair na bolsa porque o mercado não gostou do dividendo. Felipe, como é que eu faço então para escolher uma boa ação de dividendo se eu não vou olhar para o dividendo que ela vai pagar nos próximos meses? Bom, eu já vou te mostrar como é que você cria uma estratégia para escolher, de fato, selecionar ações de dividendos mais na frente do vídeo. Mas vamos para a segunda empresa aqui, que é a Itaúsa, que teve um resultado muito positivo ali no terceiro tri de 2023, com uma alta de lucro de 30% quando se compara a 2022. Além disso, a cotação da ação subiu seus 29,91% ali. Isso aqui já considera o pagamento de dividendos. E aí, quando a gente vai ver o calor dos dividendos da Itaúsa, nesses meses pintados de azul aqui, são os meses que ela normalmente faz o pagamento de dividendos. Ou seja, para quem tem Itaúsa, vai ver o dividendo cair ali em janeiro, março, abril, julho, agosto e outubro. E aí a gente vem aqui para o histórico de dividendos da empresa, e ao observar aqui a data com, a gente vê que realmente em fevereiro de 2023 houve uma distribuição de dividendos ali dos seus 2 centavos por ação. Itaúsa que faz vários pagamentos ao longo do ano, e alguns deles são maiores, mas a maioria é aquele pagamento ali de dividendo pequeno, de 2, de 4 centavos. Inclusive, o dividend yield da empresa vem sendo espremido ali de 2019 para cá, saindo da casa dos 10% quase aqui, para os atuais 5,7%. E aí, se a gente viu ela pagando 2 centavos no último fevereiro, se ela teve um leve aumento ali no lucro, dá para a gente pensar que ela vai distribuir pelo menos uns 5 centavos por ação ali, o que daria
pagaria 0,5% de dividend yield nesse pagamento. Mas ela pagou, na verdade, 58 centavos por ação nos últimos 12 meses, que dá ali os seus 5,7% de dividendos em um ano. Beleza? A gente já parte aqui para a terceira ação do vídeo, que é a BB Seguridade, também anuncia em fevereiro. Essa aqui também teve um resultado positivo no terceiro trimestre de 2023, tendo uma alta de lucro de 24%. E por que eu sempre trago o último resultado do último trimestre da empresa para esse vídeo aqui? É que normalmente, se uma empresa teve um aumento de lucro recente no último trimestre, é mais fácil que ela tenha um pouco mais de caixa para distribuir um dividendo maior ou menor, a depender do resultado, no próximo anúncio que ela fizer. Felipe, então se a empresa aumentar ou diminuir o lucro, esse é o único fator que vai mexer no dividendo dela? Na verdade, não. Existem 1 milhão de outras razões que podem mexer no dividendo da empresa, como por exemplo, se ela tem caixa retido e ela vai distribuir esse caixa em algum momento, como por exemplo, se ela gerou caixa, mas teve alguma despesa de investimentos ali que foi só no regime de competência e não no regime de caixa, ou seja, só mexeu na DRE da empresa, mas ela tem caixa para distribuir dividendos. Tudo isso é crucial para a gente tentar estimar qual é o próximo pagamento de dividendos da empresa. Só que aqui a gente tenta simplificar isso tudo e é por isso que eu mostro o último resultado para vocês. Beleza, voltando aqui, BB Seguridade teve uma alta de pouco mais de 8% nos últimos 12 meses e ela tem realmente seu pagamento ali normalmente em fevereiro de todos os anos, como mostra aí o calor de dividendos. Ou seja, geralmente ela anuncia em fevereiro e paga em fevereiro mesmo. Inclusive a BB Seguridade, que seguiu a mesma linha do Banco do Brasil e bateu seu recorde de dividendos histórico, distribuindo ali R$ 3,45 por ação, superando 2018, que era de pouco mais de R$ 3,09 ali. E nada mais justo do que a gente olhar o lucro por ação da empresa e a gente vê o quê? Que 2019 foi um valor bem alto de R$ 3,33, que só foi superado agora, nos últimos 12 meses, por um lucro por ação de R$ 3,83. Isso aqui é a comprovação que uma empresa só consegue aumentar o dividendo pago quando ela consegue aumentar o lucro por ação. Não tem outra receita. E aí o que a gente vê aqui é que em fevereiro de 2023, a BB Seguridade anunciou um dividendo de mais ou menos R$ 1,83 aqui, ó. E aí se a gente vai preencher a planilha aqui, dá para imaginar que ela vai distribuir algo próximo a R$ 2,00 com um leve aumento de dividendos, já que ela teve um aumento no lucro, o que daria 6% de pagamento praticamente somente nessa distribuição. Lembrando que ela pagou R$ 3,48 nos últimos 12 meses, atualmente com dividend yield de 10,4% no último ano. Inclusive, eu fiz um vídeo dedicado para mostrar entre BB Seguridade e Caixa Seguridade qual das duas faz mais sentido para dividendos agora em 2024 e analisando a estratégia por trás delas duas. Vou deixar esse vídeo com um link aqui em cima para você clicar e depois ir lá assistir depois desse vídeo aqui. E vamos lá para a próxima empresa, Vivid3 Telefônica do Brasil, que teve também uma alta de lucro, mas foi bem mais ou menos ali de 2% no último resultado trimestral. E aí, mais uma vez, cotação subindo, 37% de alta para a Vivid3 nos últimos 12 meses. E a gente já vê aqui esses resultados positivos para a Bolsa do Brasil. Boa parte das ações que a gente está falando aqui tiveram um resultado muito positivo no último ano. E aí, no calor de dividendos, o que a gente vê é que a Vivid3 geralmente distribui dividendos em abril, em julho e em outubro. Ou seja, ela até faz anúncios em fevereiro, mas ela não paga em fevereiro. Deixa para pagar ali normalmente em abril. E ano passado, ela fez esse anúncio aqui de juros sobre capital próprio no dia 28 de fevereiro e ela só pagou em outubro, 18/10. O que é que a Vivid faz? Ela sai fazendo um monte de anúncio de dividendos. Você vê aqui, ó, fez em fevereiro, fez em março, fez em abril, mas ela joga esse pagamento todo para frente. Então, boa parte desses pagamentos foram para outubro, outro foi para julho, outro foi para abril de 2024, ou seja, ela estava anunciando em 2023, mas só para pagar lá em abril de 2024, e assim ela vai fazendo. Em fevereiro do ano passado, ela fez um anúncio de 6 centavos por ação aqui, um anúncio intermediário, menor do que os outros que ela normalmente faz. Então, se a gente for preencher a planilha aqui e pensar que ela vai conseguir pelo menos distribuir 10 centavos por ação nesse pagamento, a gente está falando de 0,2% de dividendo nessa distribuição, que é quase nada, é só pela frequência da empresa, mas lembrando que ela distribuiu R$ 2,05 nos últimos 12 meses, chegando no dividend yield ali bem razoável de 4% ao ano. E eu falei no começo do vídeo para vocês que esse fator de saber qual é a empresa que vai anunciar dividendo no próximo mês, ele não muda em nada para você decidir o teu aporte nem escolher a melhor ação de dividendo. Como é que você faz então para escolher as ações que mais pagam dividendos, com mais consistência, com mais regularidade e de forma mais segura e que tem um resultado comprovado, tipo esse que tá aí na tela para vocês, que mostra o resultado da estratégia máquina de dividendos, que conseguiu inclusive
inclusive bateu o índice Ibovespa por muito nos últimos 25 anos, e ela leva em consideração outras coisas que não é quem mais está próximo de pagar dividendos. Como o assunto do vídeo não é esse, eu vou deixar um e-book gratuito que eu escrevi para vocês, te explicando detalhes da estratégia e te revelando 7 ações que essas sim estão dentro das mais pagadoras de dividendos da bolsa nesse momento que você está vendo o vídeo. Só clicar aqui nesse link aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. E aí vamos lá para a quinta empresa do vídeo, que é a VEG, código VEG3, empresa que teve um resultado de 13% na alta de lucro do terceiro trimestre de 23, mas que mesmo com um resultado muito positivo para o seu lucro, pelo menos de alta, a ação caiu 10% depois da distribuição desse resultado. E diferente das outras empresas aqui do vídeo, o que a gente vê é a VEG caindo quase 10% também nos últimos 12 meses, já contando o reinvestimento dos dividendos. E se a gente for ver ali o calor de dividendos, VEG normalmente paga sempre em março e em agosto de todos os anos. Em relação ao payout, quanto do lucro líquido ela distribui em dividendos, ela é praticamente um reloginho, muito próximo a 50% ali de tudo que ela lucra vira dividendo para os acionistas. Apesar disso tudo, se a gente vai olhar o dividend yield anual da VEG, a gente vê sempre valores muito próximos a 1% ao ano em dividendos. E isso acontece normalmente com empresas caras, que têm uma cotação muito cara em relação ao que ela lucra, e aí por mais que ela distribua 50% do seu lucro em dividendos, isso fica um dividend yield muito baixo, já que o investidor está pagando caro pela ação. Mas o fato é que ali em fevereiro de 23, ela fez um anúncio de 22 centavos por ação, como mostra aqui, e pagou lá em março. Então, com esse leve aumento de lucro que ela teve, vamos estimar algo como 25 centavos aqui por ação nesse pagamento, que daria 0,7% de dividend yield, e ela pagou 61 centavos nos últimos 12 meses, o que dá um dividend yield de 1,8% no ano. E vamos para a próxima empresa do vídeo, que é a Klabin, queridinha de muitos investidores aí para pagamento de dividendos, e que teve, na verdade, um lucro muito negativo no último trimestre, uma queda de praticamente 88% ali no seu lucro, mas que em resultado da ação mais os dividendos, foi uma alta de quase 19% ali para a Klabin nos últimos 12 meses. E aí a gente vai olhar para o calor de dividendos, ver sempre ela pagando em fevereiro, em maio, agosto e novembro. Ou seja, ela anuncia em fevereiro e paga em fevereiro mesmo. E foi isso que aconteceu justamente no ano passado, onde ela anunciou ali no dia 13 de fevereiro um pagamento de dividendos e fez o pagamento no dia 24 do mesmo mês, um anúncio de 31 centavos por ação. Se a gente for estimar um pagamento de 25 centavos, um pouco menor do que o ano passado, a gente pensaria em um dividend yield de pouco mais de 1% nessa distribuição, sendo que a Klabin pagou R$ 1,35 nos últimos 12 meses, o que dá um dividend yield ali muito próximo a 6% ao ano. E antes da gente falar da última ação do vídeo aqui, eu quero te lembrar que se você quer a nossa ajuda, minha e do Clube do Valor, para te ajudar a investir diretamente, você precisa conhecer os serviços de Wealth do Clube do Valor, onde a gente te ajuda não só a encontrar as melhores ações de dividendos, as ações mais baratas, mas os melhores fundos imobiliários, as melhores rendas fixas, tudo isso montando uma carteira de investimentos que seja bem adequada para você, para que você acelere o teu trajeto à tua liberdade financeira. Isso sem falar do especialista de investimento certificado que vai estar ao teu lado para tirar tuas dúvidas e te ajudar a aplicar isso tudo na prática. E como você chegou até aqui no vídeo, eu sei que você é uma pessoa comprometida, eu resolvi liberar 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos para dar uma olhada hoje na tua carteira. Como é que ela tá? Será que tem alguma coisa que possa ser melhorada para você melhorar a tua rentabilidade ou tua segurança na tua carteira? Essa é a primeira etapa do nosso serviço e hoje está gratuita para você. O único pré-requisito é que você tenha pelo menos R$500 mil para investir. E se esse for teu caso, eu vou deixar um formulário para você preencher, que uma das pessoas da nossa equipe vai entrar em contato contigo ou no segundo link na descrição do vídeo. Agora vamos lá para a última ação aqui, que teve uma queda do seu lucro de mais de 12%, ou seja, um resultado também negativo, mas a cotação dessa ação está subindo mais de 7% de 12 meses para cá. Calor de dividendos, ela paga normalmente ali em março, ou seja, anunciou em fevereiro para pagar um mês seguinte ou às vezes até mesmo no próprio fevereiro. O que a gente vê é que no ano passado essa empresa não anunciou dividendos em fevereiro, mas se a gente volta para 2022, ela teve um anúncio ali de juros sobre capital próprio e de dividendos que bateu praticamente 80 centavos por ação, somando esses dois valores. A gente está falando aqui do Santander, de código SAMB11, e se a gente for estimar aqui um pagamento de 70 centavos, um pouco mais espremido para esse ano, a gente está falando de 2,3% somente nessa distribuição, mas o banco pagou R$ 1,66 nos últimos 12 meses, que dá seu dividend yield ali próximo a 5,5%. Vimos aqui agora, então, as principais empresas que têm anunciado dividendos em fevereiro. Agora, se você quer ver realmente as melhores empresas para investir pensando em dividendos em 2024, eu vou deixar esse outro vídeo aqui que eu gravei recentemente para você dar uma olhada. E se teve pelo menos uma informação de todas essas aqui que eu te passei que fez sentido para você, aí você precisa deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal Seu Dividendo e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.